meus amores. Para quem não me conhece, eu sou Noélia Souza. Então, se você gostar do meu conteúdo, você se inscreve, dá um like, compartilhe, para as pessoas verem que vocês estão gostando. Hoje eu contarei um pouco da minha história para vocês, pois eu vou resumir a minha história em uns 4 capítulos. Quando eu era pequena, a minha mãe conheceu outro rapaz. Então se separou do meu pai. O meu pai não podia trabalhar, ela entregou a gente para ele, mas ele não podia trabalhar se ele ficasse comigo. Então ele me entregou a minha avó. A minha avó tomou conta de mim até os 8 anos. Pois ela ia para a roça, ela tinha que me levar do trabalho. Muito longe, a gente ia debaixo da chuva. Eu era muito pequenininha, mas mesmo assim eu tinha que ir. Levantava 4 horas da manhã. A minha avó me levantava com minha tia, que morava dentro de casa também. E a gente ia para um lugar muito longe, uns 4 quilômetros para ir trabalhar. E só voltava de tarde. 4 horas, ela largava o trabalho e a gente chegava em casa umas 6 horas. Era muito longe. Então, eu fui criada assim até os 8 anos. Com 8 anos, a minha avó faleceu. O marido da minha avó ele não era bem certo do juízo, pois a filha dela mais nova, a filha dela também não era, que morava com ela. Então, quando ela morreu, eu só tive a opção: ficar com o marido, com o ex-marido dela, que tinha morrido viúvo, e com minha tia. Então, eu fiquei com o viúvo da minha avó e com a filha da minha avó, que era minha tia. Todos dois eram especial, tinha um probleminha na cabeça. Então, eu morava com essas duas pessoas. Eu sofri muito, 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 muito. Pois ele saía, eu não me carregava, eu tinha que ficar em casa sozinha, em um lugar muito feio, na beira de uma mata, terrível. Eu tinha que me virar, fazer comida para mim quando eu sentia fome. Eu tinha que lavar minha roupa, eu só tinha 8 anos. E eu fiquei com eles até 13 anos. Com 13 anos eu fugi para casa do meu pai, eu não aguentava mais minha mãe, porque minha mãe nunca deixava de me ver, sempre ela ia me ver e ela queria me bater, me corrigir. Então eu achava que aquela lei não era corrigir, né? Eu era novinha. Então eu decidi ir embora, fugir para casa do meu pai. Mas quando eu cheguei lá, meu pai me deu apoio, pois eu era filha que ele não tinha passado nem uns 5 dias comigo. Então eu cheguei, eu era novidade. Fiquei na casa do meu pai. Com 8 dias, minha mãe deu queixa do meu pai no conselho. O meu pai foi para a audiência. Quando chegou lá, a mulher do conselho falou que eu tinha que ficar com minha mãe e não com meu pai. A minha mãe contou a história que ela tinha que sair e eu tinha que ficar tomando conta dos meus irmãos para ela ir trabalhar. Então, eu voltei para casa. Dessa vez não fui mais para casa da minha tia. Já fui para casa da minha mãe, tomar conta dos meus 5 irmãos, que minha mãe já tinha. Eu tinha 13 anos. Fiquei na casa da minha mãe em 13, 14, 15, 16 anos. Depois fugi de novo para casa do meu pai. Aí ela deixou, levei 1 ano com meu pai. Depois, quando eu tava com 17 anos, eu voltei novamente para casa da minha mãe. E aí conheci o pai dos meus filhos. A gente se conheceu, minha mãe descobriu que a gente tava ficando, então minha mãe era muito brava. Era não, é muito brava, então minha mãe não gostou. Eu achava que minha mãe estava errada. Minha mãe queria que eu casasse com uma pessoa que tivesse teto, que tivesse casa. Queria que eu estudasse. Não queria que eu ficasse com esse rapaz, que era o pai dos meus filhos. Então a gente fugiu. Ele me levou para uma fazenda. Pois eu fiquei lá 1 ano. Então, no mesmo ano, eu engravidei. Engravidei de 17 anos. O meu filho, que hoje tem 18 anos. Tive que vir para perto da minha mãe, porque não tinha ninguém para cuidar de mim. Resolvi voltar para casa da minha mãe e ficar o tempo com ela enquanto eu estivesse grávida. Só que não deu muito certo. Fui para casa da minha sogra. Não deu muito certo também na casa da minha sogra. Então a gente voltou e ficou no lugar, numa fazenda. Quando eu passei o resguardo, que eu tive o bebê que eu passei o resguardo na casa da minha mãe, a gente voltou de novo para a fazenda novamente.
Só que ele me maltratava demais. E minha família não sabia. Porque eu tinha medo de contar para meus irmãos. Porque eu tinha 5 irmãos homens. Então eu tinha medo de contar para eles. E eles arrumar problema. E ficava com medo dele fazer alguma coisa nos meus irmãos. Então eu não contei. Nunca contei para minha mãe também, porque ela gostava muito dele. Então ela ia achar que eu estava errada. Ela só não queria que eu morasse com ele, mas ela gostava dele. Então ele judiava muito de mim. Me batia e quando eu dizia que ia contar para meus parentes, ele dizia se eu contasse, ele ia embora e eu ia criar meu filho sozinho. Então eu não queria isso para mim. Fiquei com ele 8 anos. De sofrimento, angústia. Tinha as vezes que eu pedi a Deus para morrer. Porque era muito terrível. Você viver com alguém que não gosta de você. E só tá com você por viver, por tá, né? Só tá vivendo com você porque é de filho. Filho não prende ninguém. Então, um certo dia, a gente se separou. Eu levei 8 anos com ele. Chegou um tempo que a gente se separou porque não dava mais certo. E eu já tinha 3 filhos. Já tinha o José Carlos, o Carlos Moisés e o Carlos Isael. Que eu contarei para você essa história na outra parte, na parte 2.